A agenda cultural desta semana está com um gostinho especial. Isso porque temos programação de Páscoa, com espetáculos temáticos e eventos religiosos. Mas além disso tem cinemas, teatro, shows, exposições e muito mais. Mas fica aí porque você vai conferir tudo a partir de agora com a Agenda Cultural. E a programação dos cinemas em Campinas chega com opções para todo mundo. Dos clássicos da cultura pop a histórias intensas e reflexivas. Entre os destaques está Super Mario Galaxy, o filme, que leva às telonas uma nova aventura do encanador mais famoso dos videogames. Ao lado de Peach e outros personagens conhecidos, Mario embarca em uma missão espacial para impedir os planos de Bowser Jr. e salvar o reino. Já o drama A Cronologia da Água apresenta uma história mais intimista e dolorosa. A trama acompanha Lídia, uma jovem marcada por traumas profundos da infância e da adolescência. Entre a natação e os sonhos olímpicos, ela tenta sobreviver às marcas deixadas pela violência e pelo vício, em um processo de autodestruição que encontra na escrita e no apoio familiar caminhos possíveis de reconstrução. People say to me all the time, did the things in your stories actually happen? I don't know. Outra estreia é A Última Ceia, que revisita um dos episódios mais conhecidos da tradição cristã sob uma nova perspectiva. O filme explora os bastidores da convivência entre Jesus e seus apóstolos antes da crucificação, revelando tensões, dúvidas e os conflitos que antecedem a traição de Judas em uma narrativa que mistura espiritualidade e drama humano. Mas ele me fez pescador de homens. O cinema nacional também marca a presença com Barba Ensopada de Sangue, adaptação do romance de Daniel Galera. A história acompanha Gabriel, que quer viajar a uma vila de pescadores em busca das próprias origens após a morte do pai. Vai embora dessa cidade antes que ela te engula. E para quem se interessa por histórias reais, o filme Verdade e Traição retrata a trajetória de Helmut Hübner, um jovem que ainda adolescente desafia o regime nazista ao criar um grupo de resistência. A produção mostra os riscos enfrentados por quem se opunha ao regime e levanta reflexões sobre coragem, ética e verdade em tempos de guerra. Do you really believe the words of a 16-year-old boy could sway the German people? Absolutely. Na música, a agenda do fim de semana também está movimentada e traz grandes nomes aos palcos em Campinas. Nesta sexta-feira, quem se apresenta é a cantora Ana Carolina, com o show Todas as Mulheres do Mundo no Royal Palm Hall, a partir das 8 horas da noite. No repertório, sucessos da carreira e interpretações marcantes que misturam MPB, pop e romantismo. Toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. No sábado, o destaque vai para a banda Zimbra, que sobe ao palco do Brazuca Multicultural às 7 da noite. Conhecida pelo som indie e letras contemporâneas, a banda apresenta músicas do álbum mais recente e também hits que marcaram a trajetória do grupo. Eu vi você voltar mais cedo, eu vi seu rosto se fechar, apontando pro espelho. Ainda no sábado, o Royal Palm Hall recebe o show de Bruno e Marrone às 8 horas da noite. Desta vez, a apresentação será conduzida apenas por Bruno, já que Marrone se recupera de uma cirurgia. Mesmo assim, o público pode esperar uma noite de clássicos do sertanejo romântico que marcaram gerações. Daquele momento até hoje esperei.
Para quem prefere o teatro, a dica é o espetáculo Senhora M, em cartaz nesta sexta e no sábado, às 8 horas da noite, no Espaço Cultural Veneza, no Jardim do Trevo. A peça propõe uma narrativa envolvente e sensível, centrada em questões humanas e existenciais, com uma encenação intimista que aproxima o público da história e dos conflitos da personagem. E no clima da Semana Santa, um dos grandes destaques são as encenações da Paixão de Cristo, que acontecem em diferentes pontos de Campinas e região, retratando os últimos momentos de Jesus, reunindo muita fé, tradição e emoção em diferentes formatos. A montagem da Senarte percorre diferentes palcos da cidade e retrata os últimos dias de Jesus, desde a Santa Ceia até a crucificação e a ressurreição. A narrativa destaca o amor, o sofrimento e o sacrifício, muitas vezes sob o olhar de Maria, reforçando o aspecto humano da história. As apresentações acontecem em 3 locais. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Maria Monteiro, no Padre Anchieta. Nesta sexta-feira, às 7 da noite, no Céu Mestre Alceu, no Jardim Florense. E no sábado, às 8 da noite, no Teatro Castro Mendes. Outra encenação também acontece nesta sexta-feira santa, às 8 horas da noite, no Campo do Corintinha, da Companhia Cecita, reunindo moradores em uma apresentação ao ar livre que reforça a tradição comunitária desse tipo de espetáculo. Já em Valinhos, o público pode acompanhar o espetáculo Paixão de Cristo no Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, com sessões nesta quinta-feira às 8 horas da noite e nesta sexta-feira em 2 horários, às 7 e às 9h30 da noite. A programação do SESI Campinas também abre espaço para a criatividade. No sábado, às 2 da tarde, a Biblioteca Integrada recebe uma oficina de colagem voltada para quem quer explorar técnicas artísticas e experimentar novas formas de expressão, em uma atividade acessível para diferentes idades. O Sesc Campinas também traz uma programação variada com música e teatro ao longo do fim de semana. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, o palco recebe o pianista Fábio Torres, ao lado de Kainan Mendonça, em um encontro que mistura improvisação e sonoridades contemporâneas. No sábado, às 4 da tarde, quem comanda o ritmo é a banda Serial Funkers, com um baile que passeia pelo funk americano, soul e música brasileira, em uma apresentação no Jardim Galpão. Um lugar no paraíso, no universo não há ser. E no domingo, também às 4 da tarde, o teatro recebe o espetáculo Mar Fantasma, da Cia Lalete, que propõe uma experiência cênica sensível e poética, voltada para diferentes públicos. E tem também programação cultural gratuita para toda a família. A tradicional Festa do Boi Falô acontece nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, na Praça do Coco, em Barão Geraldo. O evento celebra uma das lendas mais conhecidas da região e reúne moradores em uma programação que mistura cultura popular, música e atividades abertas ao público. Um dos momentos mais aguardados é a distribuição da tradicional macarronada de queijo, servida gratuitamente a partir do meio-dia. Além disso, a festa conta com apresentações musicais, oficinas e ações culturais, reforçando a importância da preservação das tradições locais e da ocupação dos espaços públicos. E para quem busca programação gratuita e ao ar livre, a cidade continua com um show encantado de Páscoa, promovida pela Prefeitura de Campinas. A iniciativa leva a diferentes bairros apresentações musicais e personagens que interagem com o público, principalmente com as crianças. Nesta quinta-feira, a programação passa pela região do São Fernando, às 8 horas da noite, na Praça dos Sonhos. No sábado, às 7 da noite, o evento acontece no DIC 6, na Praça Emil Rached. E no domingo, também às 7 da noite, é a vez do bairro Castelo Branco receber a atração, na Rua Sofia Walter Salgado. E a agenda cultural também tem espaço para humor e para programação em família no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Nesta sexta-feira, às 3 da tarde, o teatro recebe o espetáculo infantil O Coelhinho Atrasado, uma opção voltada para o público infantil com uma história leve e divertida que dialoga com o universo da Páscoa.
Mais tarde, às 9 horas da noite, a comediante Bruna Louise apresenta o novo show da turnê 2026, com um título provocativo, Vomitei no vestido de noiva dela. No palco, ela traz situações do cotidiano com uma abordagem direta, irreverente e sem filtros, marca registrada da artista. Gente, eu não entendo muito de criança, sabe? Sei lá, não sei no que liga, desliga. Não, e a minha sobrinha tem uma fase da vida dela que ela tava super chatinha. De verdade, só dormia, chorava, vomitava, parecia eu bêbada. Tanto que eu dei um engove pra ela. No domingo, a programação continua com Os Três Porquinhos às 5 da tarde, em uma versão que mistura teatro, stand-up comedy e trazendo releituras bem-humoradas de um clássico conhecido das crianças. E para encerrar o fim de semana, às 8 horas da noite, o comediante Fábio Rabin sobe ao palco com um novo show de 2026. A apresentação mistura improviso e histórias pessoais com estilo ácido e dinâmico que já é conhecido pelo público. Essas são algumas atrações para você aproveitar o seu feriado. Basta escolher a melhor opção e se divertir. Eu vou ficando por aqui, desejo um bom feriado, mas eu te espero na semana que vem. Até mais!